Na ocasião de um tribunal do júri, estava presente nada mais, nada menos do que o grande criminalista Quintino Cunha. Na ocasião, ele exercia a função de promotor de justiça. Em dado momento das discussões, o advogado de defesa, de uma forma bastante perspicaz, evocou o seguinte argumento: que entre por essa porta toda vítima que acusa o meu cliente. E esperou 1, 2, 3. E lá para determinado momento disse então: vejam, todos os jurados olharam. É sinal de que há dúvida. Ao que Quintino respondeu: é verdade, todos os jurados têm dúvida, o seu cliente não, porque ele não olhou. Agora, como fazemos bem isso na prática? Eu quero te ensinar agora como eu aprendi. A primeira coisa que você deve fazer é listar os argumentos contrários. Toda boa refutação começa, e isso é lógico, pela capacidade de identificar de fato o que está sendo posto contra você. Os argumentos contrários que estão sendo postos contra você. Uma vez que você lista esses argumentos, você vai ignorar aqueles que são irrelevantes para a conclusão final que você procura vencer naquele debate. Compreenda que nem todos os argumentos têm o poder ou a relevância necessária para merecer espaço durante a sua refutação. Depois disso, escolha bem o foco. O ponto 3 é: veja, com a mesma capacidade que você utilizará para ignorar os assuntos irrelevantes, com essa mesma energia você dará foco ao que realmente é capaz, na argumentação contrária, de te vencer no debate. Então, imagine um exemplo bastante drástico, que em uma discussão em que se argumenta quem foi o responsável por furar o pneu de um carro. Imagine que na argumentação contrária, a outra parte diz que o dia estava nublado. Veja, ele apenas diz de forma geral que o dia estava nublado. Não diz de nenhuma forma que a chuva pode ter sido uma das causas que levou, de qualquer forma, a avaria, aquele dano naquele pneu. E no segundo momento, ele diz que a parte que você defende, em algum momento, deixou instrumentos que foram responsáveis pelo dano no pneu. A resposta é muito lógica entre esses dois argumentos, qual merecerá ser refutado. Ou seja, exclusivamente aquele que leva à conclusão do argumento contrário. Exclusivamente o argumento, dito de uma forma mais simples e mais prática, que poderá convencer o juiz a julgar contra você. Nesse aspecto, é absolutamente irrelevante que o céu esteja nublado, a não ser que, em decorrência desse estado de clima, a outra parte houvesse argumentado algo suficientemente capaz de prejudicar a tua argumentação. E, de fato, não foi o que aconteceu. Então, veja, focar o aspecto da tua refutação é trabalhar com um nível de valor bastante importante. Você não se apegará mais, e esse é um erro muito comum no peticionamento de advogados, por exemplo. Você vai abandonar o aspecto quantitativo da refutação e você trabalhará agora com o aspecto qualitativo da tua refutação. Nem tudo precisa ser refutado, e entre o que precisa ser refutado, alguns argumentos merecem maior relevância do que os outros. Um aspecto essencial para aprender-se a refutar, e eu quero te dizer isso de uma forma muito prática, bastante objetiva, é compreender o que é um argumento. Veja, é algo tão intuitivo, nós convivemos com tanta naturalidade com essa palavra argumento, que nós poucas vezes nos perguntamos o que é de fato um argumento.
Não existe boa refutação sem a capacidade de discernir e identificar primeiro qual é o argumento que precisará ser refutado. E eu quero te ensinar isso de uma forma, como eu disse, bastante objetiva e bastante lógica. Porque, como diria Schopenhauer, o que define muito bem, ajuda a definir de fato a verdade objetiva, não é tanto a capacidade de falar bem ou de exercer a dialética. Nós não vamos falar numa linguagem filosófica hoje. Mas eu estou comentando isso para te dizer o seguinte: o que Schopenhauer usa, na verdade declara, reconhece, para se identificar bem a verdade, é exatamente a lógica. É através da lógica que se pode estabelecer essas reflexões de conteúdo que serão vitais para que você, no seu escrito jurídico, na sua petição, consiga convencer ou persuadir o juiz. Porque ao fim e ao cabo, é isso que você procura ao validar os teus argumentos e refutar os argumentos contrários. Então, é com base nessa lógica, mas uma lógica bastante simples, que nós vamos aprender o que é um argumento. E uma vez identificado esse argumento, nós vamos poder refutar. Vamos lá. Argumento é, portanto, uma unidade de raciocínio em que se reconhece uma premissa maior, outra premissa menor, outra premissa menor, premissa maior, premissa menor, e a partir dessas duas premissas chega-se a uma conclusão. Isso é um argumento. Um exemplo muito prático: todo homem é mortal, premissa maior. Sócrates é um homem, premissa menor. Portanto, Sócrates é mortal, conclusão. Isso é um argumento. Por que isso é relevante? E aí que está a beleza, o poder de quem sabe refutar, de quem entendeu a estrutura lógica de um argumento e, portanto, vai refutar também de uma maneira estrutural. Na refutação, você é capaz de questionar a premissa maior, a premissa menor ou a própria conclusão. Veja, se no exemplo que eu acabei de colocar, todo homem é mortal, é a premissa maior, é inquestionável, porque é uma realidade sensorial, E o próprio Schopenhauer vem dizer que quando se trata de realidades sensoriais, está-se diante ou de uma grande vantagem ou de um grande risco, porque na maioria das vezes o que é sensorial demanda a temperatura, a forma de sentir de cada um. Então, em resumo, na refutação é indispensável, é essencial que você invalide, conteste ou as premissas, premissa maior, ou premissa menor, ou a própria conclusão. Não dá tempo, é claro, eu te ensinar as inúmeras formas de refutar em uma aula de 30 minutos. Eu te convido, é claro, a uma série de vídeos, de material que eu já produzi sobre isso. Veja os vídeos, continue vendo os materiais que nós estamos sempre produzindo sobre isso, especialmente porque se trata de um assunto extremamente vital. Mas não é vital apenas porque é o mínimo que você precisa saber se você for advogado, especialmente escrevendo, mas de qualquer forma, você convive com o conflito, é a tua matéria-prima. Refutar é essencial. Eu não estou falando de brigar, estou falando de saber refutar. Então, veja só. Hoje eu quero que você fique com essa compreensão básica, que já vai te ajudar muito na prática dessa refutação. A primeira delas, em síntese, em resumo, portanto, é: refute as premissas, conteste essas premissas, conteste a conclusão.
O que nós estamos fazendo aqui, entendendo a estrutura de um argumento, é nada mais, nada menos do que exercer concretamente o raciocínio lógico. O que é raciocínio lógico? É a forma pela qual, melhor dizendo, você reconhece uma premissa, relaciona essa premissa a outra premissa e conclui algo. Então veja, se em determinada situação, você está fazendo uma contestação, tá? Uma contestação jurídica, você pode questionar tanto a existência ou a extensão da existência do fato, do acontecimento, que pode ser, nesse exemplo, uma premissa maior, e você pode questionar também a influência, o que de fato deriva ou não desse fato. Questionar, portanto, apenas a premissa menor. Ou seja, você pode reconhecer o fato, permanecer com a premissa maior, mas dizer, excelência, em que pese a existência desse fato, ele não conduz a tal situação. Ou seja, você refutou a premissa menor. Ou, em outro exemplo, você pode reconhecer a premissa maior, a premissa menor, mas argumentar que elas não levam à conclusão defendida pela outra parte e propor, portanto, uma conclusão diferente. Há inúmeras formas, meu querido, minha querida, de dissecar, de fatiar a forma de refutar. Uma delas, Schopenhauer é conhecido como um retórico que foi capaz de estabelecer inúmeros estratagemas especificamente para vencer um debate, de forma escrita, de forma falada. E um deles, na verdade, no seu primeiro estratagema, nessa arte de ter razão, você deve exercer exatamente isso, ou seja, fatiar as unidades lógicas de raciocínio e mostrar que, eventualmente, existe um fato, mas que esse fato não necessariamente leva a uma determinada conclusão, seja porque a qualidade dessa segunda premissa não permite considerar que ela possa pertencer à primeira. Parece um tanto confuso. A rigor, visto filosoficamente, parece um tanto abstrato. Mas a ideia das nossas conversas aqui é precisamente esta: pegar essas unidades de compreensão retórica, dialética, de lógica e colocar na prática. Como você pode utilizar e vai utilizar isso nas suas petições. Porque não tenha dúvida, isso fará com que você reduza categoricamente o tempo que você gasta para escrever, para refutar, e vai te dar uma eficiência brutal na hora de contestar o argumento. Então vamos lá. Como somos advogados, nós vivemos de compromissos, de negociações. Eu vou propor um compromisso para ti. É possível que você esteja achando tudo isso ainda um tanto obscuro, porque na essência é um tanto paradigmático, enigmático até. Mas é possível sim colocar isso de uma maneira objetiva. É o que eu faço todos os dias, o que a minha equipe faz todos os dias ao escrever petições. É com essa fórmula, uma delas, essa compreensão geral, que nós conseguimos liminares muitas vezes impossíveis. Eu posso te falar um caso recentíssimo. Há menos de 10 dias, nós tivemos a grande felicidade de conseguir uma medida liminar, uma tutela de urgência, para pedir a derrubada de uma parede em benefício de um determinado cliente empresarial que teve contra si erguida essa parede e isso estava simplesmente vetando a passagem dos clientes. O faturamento do nosso cliente caiu. É extremamente difícil, veja bem, não era uma ação possessória, tá? Não era uma ação possessória. Era uma ação ordinária em que nós precisaríamos de uma ordem liminar para derrubar uma parede. O critério reversibilidade estaria comprometido. Nós conseguimos não apenas a ordem para derrubada imediata da parede em sede liminar, como a fixação de uma multa diária altíssima, considerável. Não tem dúvida, isso foi fruto de uma escrita
extraordinária, porque nós não tivemos uma oportunidade de verbalizar de forma oral esse pedido. Quem falou por nós foram as nossas palavras escritas. Então vamos lá ao que interessa. Eu firmo contigo o seguinte compromisso. Se você compartilhar esse vídeo, eu vou entender que você tem um interesse em que eu te mostre um outro vídeo, de uma maneira prática, exemplos reais, concretos, histórias concretas, de como contestar argumentos em petições, por exemplo. Se nós alcançarmos 100 compartilhamentos, o desafio é esse. 100 compartilhamentos, eu vou disponibilizar essa aula gratuita, te ensinando na prática, com exemplos práticos, vou pegar na tua mão e vou te ensinar a refutar petições jurídicas, vou te ensinar a construir argumentos em sede de pedidos iniciais a contrário senso, por exemplo, para conseguir o que você quer. Essa é a proposta, esse é o desafio, está lançado.